continuando a falar desse nosso tema sobre serviço. Nosso tema desse nosso curso é servolução. A revolução do serviço pela adoração. Como é que a adoração, esse nosso estilo de vida, e eu sempre bato nessa tecla, a adoração não é um estilo de música, a adoração é um estilo de vida que envolve todas as áreas da nossa vida. E nós vimos na aula passada que, se você for dar uma olhada, por exemplo, numa outro curso chamado Regenerados, você vai ver que a adoração, ela, no Velho Testamento e no Novo Testamento, ela é exemplificada através de três palavras-chave, que o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento entendia o que era adoração. Adoração é submissão, adoração é temor e adoração é serviço. E nós estamos falando sobre essa terceira palavra, que é a palavra serviço, latreio, que também é rendida no Novo Testamento como adoração, mas também como serviço. E nós vimos nas duas aulas passadas que nós fomos criados para servir a Deus. Nós fomos criados, o que Deus deseja de nós é com que nós entendamos que nós somos representantes do reino dele. Nós somos representantes do reino de Deus, nós somos representantes e nós vimos em Gênesis que nós fomos criados à imagem de Deus conforme a sua semelhança. Então a palavra imagem tem a ver com função, você foi criado para funcionar como Deus. E nesse sentido, nessa terra, Adão era o Deus dessa terra. Por quê? Porque nesse sentido de funcionar, nós estamos dizendo que Adão tinha autoridade. Entenda isso. Adão tinha autoridade, Deus deu autoridade para Adão, ele criou a terra e ele deu a terra como domínio do homem, a terra é domínio do homem nascido de Deus. Então Deus criou o homem e deu a ele domínio, deu a ele autoridade, falou para ele: multiplique, frutifique, domine, exerça a autoridade do reino de Deus. Mas entenda que a Bíblia fala que essa imagem é conforme a semelhança. E a palavra semelhança no hebraico, ali em Gênesis, tem a ver com a natureza e o caráter de Deus. Então, nós falamos muito da função representativa do homem na aula passada. Nós falamos que o homem foi criado para deputar, o homem foi criado como Shalia, o homem foi criado como um representante de Deus, e como Deus é, assim diz João, como Jesus é, nós somos aqui nessa terra, nós somos representantes do Filho de Deus. E nessa nossa aula de hoje, eu quero falar com você justamente sobre isso, que servir é um privilégio. Quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos nos ver de maneira privilegiada. Eu quero que você abra comigo em Efésios, capítulo 2, verso 10. Você que já tem a sua apostila, você consegue acompanhar na apostila. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Na versão da King James atualizada diz assim, Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos criação de Deus, nós nascemos de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que o nosso passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. O que fez novo? Essa nova natureza em nós. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então o Espírito Santo, ele age em nós para que a gente possa praticar aquilo que já está predeterminado desde antes de todas as coisas. O que é isso? Para que nós possamos funcionar como filhos de Deus, como representantes de Deus. Isso nos indica que existe um propósito, gente. Isso nos fala que existe um propósito na nossa salvação. E nós temos que entender que esse propósito não é apenas de Jesus vir à terra para nos levar para o céu. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio à terra, quando ele morreu, ele ressuscitou, pasmem, o céu veio à terra. E o crente hoje, ele entra num entendimento que ele tem que fazer alguma coisa para chegar no céu.
Entenda que o céu já chegou até nós, na presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, quando Jesus veio e cumpriu o seu propósito, o propósito era descer com o céu para a terra novamente, com que a terra fosse envolta por esse ambiente celestial. E é por isso que a Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, porque a glória de Deus já está na terra, através de mim, de você, como filhos de Deus. Está em mim a glória de Deus, o caráter de Deus, a semelhança de Deus, a manifestação da presença de Deus está pronta para agir através de mim e de você, porque nós somos representantes de Deus. Entenda isso, Deus já está presente, mas Deus usa a mim e a você, assim como Ele usou a Moisés, assim como Ele usou a Josué, assim como ele usou aos profetas. Por quê? Porque nessa terra o protocolo é agir através de homens. E Deus usa a minha vida e a sua vida para falar com outras pessoas, para agir para outras pessoas. Por isso a Bíblia diz que nós podemos orar pelas outras pessoas e elas ficarão curadas. Porque Deus age através dos seus representantes nessa terra. Uau! Então o propósito não é apenas de nos levar para o céu. Entenda, o céu veio até nós. Não é apenas de restaurar a nossa comunhão com Deus, não é apenas de nos fazer mais do que vencedores, não é apenas de nos fazer reis e sacerdotes. O que Deus quer nos dar é o privilégio. O que Deus quer nos dar é o privilégio. Eu estava pensando ontem que a adoração envolve muito a nossa contemplação. Parte da nossa vida de adoração a Deus é dependente da nossa vida de contemplação, é dependente de como eu conheço a Deus, é dependente de como eu vejo a Deus, é dependente de como eu me relaciono com Deus. Mas a ação do Espírito Santo é nos ajudar a contemplar e a agir. Por isso o propósito do homem não é apenas ter comunhão com Deus. O propósito do homem é, tendo comunhão com Deus, ele possa expressar essa comunhão, trazendo o reino dos céus para outras pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso privilégio, e é isso que nós estamos falando. Como é que eu posso trazer o reino de Deus, o reino dos céus, a região celestial para a vida de outras pessoas? Através do meu serviço. E servir é adorar a Deus. E aí nós conseguimos entender que nós podemos escolher servir. Eu falei para você, eu acho que no primeiro ou no segundo capítulo, né, dessa nossa jornada, que a adoração acontece a todo momento. O teu espírito foi criado para adorar. Sabe, o corpo humano foi criado para viver respirando, para viver através do oxigênio. O espírito humano foi criado para viver adorando. Essa contemplação de Deus que entra e exala adoração. O espírito humano foi criado para adorar. Okay? Então o espírito humano adora a todo momento. Agora, a pergunta é, quando ele foi maculado pelo pecado, a quem ele tem adorado? Essa é a pergunta-chave. A pergunta mais importante da nossa vida de adoração é: a quem eu tenho adorado? Então, se nós estamos falando que a adoração é serviço, então a minha pergunta também é válida: a quem eu tenho servido? Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Josué 24, 14 e 15 diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Dois conceitos já de adoração: e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa, olha a decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. 2 Pedro 2, 19 na NVI diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem
é escravo daquilo que o domina. Preste atenção, ao homem foi dado autoridade, mas essa autoridade é para estar, nós vimos isso na aula passada, é para estar debaixo de uma autoridade maior. Nós somos representantes. Você foi criado para viver em submissão a Deus. Faz parte da nossa adoração, você está entendendo? Faz parte da nossa adoração, como filhos de Deus, sermos submissos a Deus. Se o homem não for submisso a Deus, dentro da natureza dele vai estar algo pedindo com que ele seja submisso a qualquer outra coisa. Então o homem se coloca enredrado em pecados, em escravidão, porque a natureza dele foi feita para servir, a natureza dele foi feita para estar em submissão. E o homem pensa que ele diz para Deus, eu não quero Deus, eu quero estar acima de Deus, eu não preciso de Deus, mas na realidade, quando ele diz que ele não precisa de Deus, ele está dizendo, eu preciso de algo também, ao mesmo tempo, porque o homem é escravo daquilo que o domina. João 8, 31 a 36 diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, e essa libertação não veio apenas de uma libertação das condições, essa libertação veio através de uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E é essa nova vida que nos ensina a termos uma nova mentalidade, para que nós tenhamos novas ações, para que nós tenhamos novos hábitos, para que a gente veja o futuro que Deus estabeleceu para a gente se manifestando. Como? Através dessa liberdade. A liberdade que o Filho de Deus nos dá, através da nova natureza. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Martim Lutero diz um negócio muito interessante. O propósito da graça é libertar-nos da ilusão da liberdade, que é, na verdade, escravidão, e guiar-nos para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é a liberdade da glória dos filhos de Deus? É a liberdade de nós servirmos a Deus. O homem que foi criado em Deus, ele entende o propósito, que ele foi criado para servir a Deus. E essa é a liberdade da glória de Deus. É Deus agindo através de mim e de você. Deus agindo através da igreja. Deus agindo através dos seus filhos. O que Martinho quer dizer é que, na realidade, o homem, ele escolhe a quem ele vai servir. Essa é a maior realidade. O livre-arbítrio, ele só te dá uma opção. Chegando lá, no final das contas, o livre-arbítrio, ele só te dá uma opção. A opção a quem você vai servir. Nós fomos criados para nos submetermos, nós fomos criados para temer, e nós fomos criados para servir. Essa é a nossa vida de adoração. A pergunta-chave é a quem nós temos nos submetido, a quem nós temos temido ou reverenciado, e a quem nós temos servido. Então, gente, a nossa liberdade, na realidade, está na nossa dependência. A nossa liberdade, você é livre para ser dependente de Deus. O pecado diz para você que você é autossuficiente, que você tem que se esforçar e que você vai conseguir no seu próprio esforço. A liberdade que Cristo te dá é a liberdade do engano do inferno, é a liberdade da dependência do inferno, para que você possa ser aquilo que Deus criou que você fosse, dependente de Deus. Os filhos de Deus são guiados por Deus, Romanos capítulo 8. Nós fomos criados para sermos guiados, influenciados, capacitados pelo Espírito. Então, gente, quem te domina determina onde você vai chegar. O domínio, a esfera de influência do Espírito nos leva para a vida, mas o pecado nos leva para a morte. O Espírito nos leva a vivermos para Deus. O pecado nos leva a vivermos para nós mesmos.
Então a liberdade que a salvação nos trouxe na nova vida, é que na nova vida nós vivemos para Deus. Entenda isso. Nós vamos falar isso um pouquinho no próximo capítulo, mas entenda que você foi criado para viver para Deus. Você é santo, não é mais pecador. O pecador vive para o pecado, ele vive para fazer pecado, é a alegria dele. Por mais que às vezes ele não entenda, a alegria da natureza decaída é fazer pecado, é fabricar pecado, é se alegrar com o pecado. Mas a natureza de Deus em você vive para Deus, se alegra com as coisas de Deus. Uau! Por isso a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, porque essa doação é a expressão da vida de Deus em você. Aleluia. Romanos capítulo 6, verso 14 a verso 23 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a manifestação dessa justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos, servos da justiça, servos dessa nova natureza, servos do propósito de Deus. Será que você pode se alegrar onde você está, sabendo que você era escravo do pecado e hoje você é escravo da justiça? Você entende que ser servo do pecado é uma coisa muito ruim, mas ser servo da justiça é a melhor coisa que pode acontecer com o homem. O homem não foi criado para ser independente, o homem foi criado para ser dependente de Deus. Aleluia. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, tudo começa com o processo da nova criatura, e o processo da nova criatura em se ajustar a essa nova natureza se chama santificação. Ok? Santificação é o ajuste dessa nova natureza, dessa nova perspectiva, para que você entenda que você foi criado por Deus, para Deus, você foi criado de Deus, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é através dele. E esse processo de ajuste de mentalidade se chama santificação. O que é a santificação? No tabernáculo de Moisés, isso pode ser visto na bacia de bronze, a bacia onde os sacerdotes se lavavam. E existia o lavar de uma vez por todas. Esse lavar uma vez por todas era o processo de transformação de natureza. Uma vez por todas, eles foram declarados sacerdotes e ponto final. Existia um lavar que era de uma vez por todas, mas existia o lavar todos os dias. E o lavar todos os dias era para ministério. O lavar de uma vez por todas era para consagração. E esse lavar nós recebemos quando nós aceitamos Jesus como Senhor. Pelo sangue de Cristo nós fomos lavados. E hoje nós nos lavamos para ministério, para que nós possamos agir através da palavra. A palavra de Deus é a água que nos limpa continuamente. E o sacerdote tinha que se lavar todos os dias. Mas não era para ele se tornar sacerdote, era para ele oficializar como sacerdote, porque ele já era sacerdote. E esse processo de se lavar todo dia é a renovação da mente de Romanos capítulo 12. É você renovar a mente para que você possa agir e funcionar. Lembra? A imagem conforme a semelhança. Está tudo ligado, gente. O lavar todo dia era dependente de o lavar uma vez por todas. A função, a imagem é dependente da semelhança. Nós oficializamos porque nós somos. Você é. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor, não deixa o inferno te dizer que você não é. Você é filho de Deus, portanto você precisa só se lavar continuamente.
Foi o que Jesus fez com os pés dos apóstolos. Aquela lavada dos pés dos apóstolos era para que eles entendessem que eles estavam sendo preparados para andar na luz da palavra revelada de Deus e chegar com o evangelho da paz das outras pessoas. E é por isso que nós nos lavamos continuamente, é por isso que a Bíblia diz para os vossos membros servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, continue lendo, verso 20, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, todo fruto que vai dando em você é para aperfeiçoar essa sua caminhada, é para aperfeiçoar esse processo, para que você possa se tornar, vamos colocar lá na questão de João capítulo 15, um ramo melhor, para que você entenda que o fruto vem através da sua vida, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, essa vida que está em você, a vida de Deus, a vida que entrou em você, a vida que começou com Deus na eternidade, e ela continua em Deus na eternidade, e ela está em você, essa vida sobrenatural, a vida Zoe, de Deus está em você, a vida de cima e não de baixo. Então, gente, quando a Bíblia fala de servo, aqui a palavra aqui é doulos, e doulos, ela vem de uma palavra, de uma outra raiz grega, que é a palavra deo, que significa vincular, ligar, prender, entretecer, amarrar, atar, sujeitar. O que a Bíblia fala aqui de servo, ele está falando, na realidade, de você se ligar a Deus. Olha só que interessante. Quando você olha para a vida de Lia, vamos voltar ao Velho Testamento. Lia dá os seus primeiros 4 filhos. E ela começa com Rúben, e Rúben significa aqui está o meu filho, veja o meu filho. Depois ela tem Simeão, Simeão significa ouvir, obedecer. Depois ela tem Levi, e Levi significa ligar-se. E só por fim ela tem Judá. Então a nossa vida de louvor a Deus, ela é dependente da nossa filiação. Ela é dependente do quanto nós conseguimos ouvir a Deus e andar nos seus estatutos e andar na sua vontade. E quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu vou andando com Ele, mais eu vou andando na direção dEle, mais eu vou me aproximando. Isso me faz me ligar com Deus cada vez mais. Quanto mais eu ouço a Deus, não está na ação, gente. Obediência não é, o negócio da obediência não é a ação. Claro que a ação é importante. Não me entenda mal, claro que a ação é importante, mas tudo começa no processo de você ouvir. A palavra obedecer, chamar, em hebraico, é a palavra ouvir. O que o hebreu entende é que se a pessoa tem a capacidade de ouvir, ela tem a capacidade de obedecer. Se você consegue ouvir a voz do Espírito, entenda que você tem a capacidade de obedecer a voz do Espírito. E quanto mais você ouve a voz de Deus, quanto mais você percebe a voz de Deus, mais você se liga com Ele, porque o Espírito Santo, Ele te empurra para mais da pessoa do Pai, através da obra de Jesus, aleluia. E quando nós entendemos essa expressão de servos, de estar ligado, de estar sujeito, de estar preso, vinculado, nós entendemos que essa palavra aqui, doulos, no grego, ela é derivada da lei do escravo no Velho Testamento. E você pode ver, está aí na sua apostila, em Êxodo, em Deuteronômio. Então, veja esses pontos aí comigo. Se você estivesse em débito, você poderia se vender como um servo, como um escravo, para um outro hebreu. Comprei alguma coisa de você, não consegui pagar, o valor era muito grande, então eu acabo me vendendo para você, eu me torno o seu escravo. O que você poderia também fazer era, comprei algo de você, e não consegui pagar. Então eu chego para uma pessoa C e falo para ele, olha, eu estou devendo uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou me vender para você, você paga o meu débito? Isso também poderia ser feito. Então, vamos considerar esse segundo caso.
Você tem um débito com uma pessoa, você se vende para uma terceira pessoa e esse paga o seu débito. Durante o tempo que você está com essa pessoa C, uma porção do seu próprio lucro, daquilo que você lucra, era colocada à parte para quando você fosse liberto. Então assim, durante os anos que você trabalha, você não recebe nada. Mas o seu senhor vai juntando ali um fundo de garantia para você. É o que é? Trocando aqui em miúdos, é um fundo de garantia para você. Ok? No 7º ano, que é o ano da sua libertação, se você não quisesse ir embora, e se o seu senhor concordasse com isso, você iria diante dos juízes e exporia o seu caso. Você falaria para eles, olha, não quero ir. Se você não quisesse ser liberto, você permaneceria um servo para o resto da sua vida. Tudo que havia sido separado para você, voltaria para o seu senhor. Esse fundo de garantia, você estaria abrindo mão desse fundo de garantia e entregaria isso de volta para o seu senhor. Ou seja, você perderia tudo, perderia tudo. Um brinco, aí nesse caso, um brinco era colocado na sua orelha para testificar que você havia perdido a sua identidade como indivíduo, e naquele caso você, entre aspas, deixaria de existir, e se tornaria uma extensão do seu senhor. Vai pegando isso aí. Eles não mais veriam você como indivíduo, mas você como propriedade do seu senhor. Ok? Tudo o que você dissesse ou fizesse era o que o seu senhor diria ou faria, ou afetaria a imagem do seu senhor. Se eles vissem você, na realidade, eles estariam vendo o seu senhor. Essa era a lei do escravo no Velho Testamento. Vamos trazer isso para o lado espiritual da nossa vida hoje. Número 1, nós tínhamos um débito que foi cancelado, aleluia. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nós tínhamos um débito com Deus e Jesus pagou esse débito por nós. Você era livre, mas na realidade você era escravo do pecado. Você devia ao pecado e Jesus se fez justiça no teu lugar. Ele pagou com a morte, ele pagou com o seu sangue, e com esse pagamento ele compra a nossa vida. E aí a gente atesta esse nosso caso ao juiz. Romanos 10, de 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Como Senhor. Você chega de diante do juiz e fala, Jesus Cristo é o meu Senhor. Ou seja, eu pertenço a Jesus. Eu quero me ligar a Ele para sempre. Eu quero dar para Ele tudo aquilo que eu tenho de ruim. Essa minha natureza imprópria, essa minha natureza decaída. E Ele troca essa velha natureza por uma nova natureza. Você recebe uma nova identidade. A nossa identidade no reino dos céus não é uma identidade individual, é uma identidade coletiva. Deus nos vê como noiva, coletivo. Deus nos vê como família. Entenda, é claro que existe a sua individualidade, é você quem chega diante de Deus, é você quem se aproxima de Deus, é você quem adora a Deus, mas quando Deus, Ele vê no plano da redenção, Ele vê a igreja singular, a igreja, o corpo, o coletivo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a salvação está atrelada ao senhorio de Cristo. É o que eu quero que você entenda. A salvação está atrelada ao senhorio de Cristo. É quando você confessa a Jesus como Senhor, é quando você confessa a Jesus como aquele que possui a sua vida, possui o direito da sua vida, é que você entra numa dimensão de salvação. E é isso que Deus nos convida. Essa dimensão de salvação nos chama a nós sermos servos de Deus. Ele nos faz filhos e nos chama a nós sermos servos de Deus. Número 3, nós fomos aceitos e comprados por Ele. 1 Coríntios 7, de 20 a 23, diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Esse liberto ainda é propriedade do Senhor. Então, numa dimensão, nós sabemos que nós somos filhos. E como filhos, nós somos livres. A perspectiva da filiação é que nós somos livres. E é nessa perspectiva de filiação que nós nos colocamos, e aqui é que está esse papel do doulos, nós nos colocamos e nos unimos ao Senhor como servos que nós somos. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. E número 4, nós perdemos a nossa velha identidade para ganharmos a dele. 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Filipenses 3, 7 a 12. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer, aleluia. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E essa palavra zeloso aqui é a palavra zelô. E zelô tem a ver com paixão. Zeloso de boas obras, apaixonado por boas obras, apaixonado por fazer bom. Não é no contexto humano, bom é no contexto divino, porque Deus é bom, a natureza de Deus é bondade. E bondade, ela tem a ver com a utilidade do amor. Então bondade tem tudo a ver com obras. E esse zelo que nós temos é um zelo com entendimento. O entendimento que nós somos. O entendimento que nós fomos chamados como filhos de Deus. Criados como filhos de Deus. E uau! Escolhidos como filhos de Deus. Então o propósito maior do nosso serviço a Deus é nós vermos aquilo que está no coração de Deus se manifestando, gente. É o coração de Deus se manifestando. Você não precisa se esforçar para isso, você precisa entender. A primeira coisa que você precisa fazer é entender. Esse nosso curso é para que você entenda. Entenda que você foi criado, que isso já está em você. Servir a Deus é um privilégio. É um privilégio. Por que é um privilégio? Porque nós fomos chamados por Ele para sermos instrumentos da sua vontade. Aleluia. 2 Timóteo 1, 7 a 11, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, gente, não é a igreja que te chama a servir. Entenda isso, não é a igreja que faz o apelo, gente, por favor, nós estamos precisando de músicos, nós estamos precisando de evangelistas, nós estamos precisando de gente. Não é a igreja que faz o apelo para servir, mas é a percepção do chamado de Deus que nos leva a andarmos como servos. Há algo dentro de nós, você tem um talento, você tem um dom, e há algo dentro de nós que nos estimula a usarmos esse talento e esse dom. E o que nos estimula é a consciência de que nós somos filhos de Deus, libertos para servir a Deus. Filhos de Deus, libertos para servir a Deus. Filhos de Deus, libertos para servir a Deus. Aleluia! Esse chamado é motivado pela essa paixão, gente. Sabe, a gente faz aqui um apelo aqui no púlpito, gente, a gente está precisando de gente para trabalhar com as crianças, coisa e tal. A pessoa até se sente motivada pela necessidade, se sente motivada pela necessidade, e ela começa a olhar, eu acho que dá, deixa eu ver aqui a minha agenda, eu acho que dá. E aí ela começa, primeira semana, segunda semana, terceira semana, aí começa a faltar gente, e ela às vezes fica ali, mas de repente ela se sente desmotivada, porque ninguém fala comigo, porque ninguém me dá o parabéns, porque eu estava aqui quando ninguém estava, não sei o que lá, e ela acaba abrindo mão. Nós não estamos falando desse tipo de pessoa, que serve por necessidade. A Bíblia ama aquele que dá, que serve com alegria. É a mesma coisa. Não por necessidade, mas porque nós entendemos que nós fomos chamados. É a paixão do nosso coração servir. Letra B. Servir a Deus é um privilégio, porque nos dá a oportunidade para imitarmos o Filho. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Nós estamos falando aqui o direito que nós somos esses gentios. Nós somos a concretização de que o tabernáculo de Davi se manifesta entre os gentios. Na vida dos gentios, nós somos esses gentios. Nós somos essas pessoas a quem Deus promulga e nos anuncia o direito que nós temos em Cristo Jesus. Que direito é esse? O direito de sermos filhos. O direito de termos uma nova identidade em Cristo Jesus. O direito de vivermos para vencer. O direito de sermos bem-sucedidos, expandindo o reino de Deus. O direito de fazermos Deus sendo revelado através de nós. É um privilégio. E Cristo fez tudo isso. E nós estamos imitando o Filho. Com essa natureza doadora. Filipenses 2, de 5 a 13 na NVI, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação. Nós falamos que a salvação, ela nos leva a servir a Deus. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Serviço, temor e submissão andam juntos. Serviço, temor e submissão andam juntos. Ponham em ação
a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E letra C. Servir a Deus é um privilégio, porque nós somos capacitados e sustentados pelo próprio Deus. Isaías 42, 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, pus sobre ele o meu espírito. O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Êxodo 31, de 1 a 6, disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Quando Deus te chama a fazer alguma coisa, Ele te capacita. E o enchi de habilidade, o enchi de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Ou seja, há uma habilidade humana, a gente vai ver isso mais para frente, há uma habilidade humana e há uma habilidade sobrenatural, depende do teu propósito. Se o teu propósito for as coisas dessa terra, as coisas humanas bastam. E o teu esforço basta para você mesmo, você ganha a sua própria recompensa trabalhando você mesmo. Mas quando nós queremos fazer algo sobrenatural, nós precisamos dessa habilidade, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e Efésios ainda diz mais: sede constantemente cheios do Espírito Santo. E ele diz aqui então em Êxodo, que eles foram cheios do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Aqui eu me lembro de Davi: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você é capacitado por Deus para servir a Deus. Uma última frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: Deus me ama. Eu não estou aqui somente para preencher um espaço, somente para fazer ou ser mais um número. Ele me escolheu com propósito. Ele irá completá-lo se eu não colocar obstáculos em seu caminho. Ele não me forçará, mas Ele quer que eu diga sim. Nós entendemos que nós somos representação de Deus. E nós entendemos que é um privilégio, porque nós fomos resgatados do império das trevas. E hoje nós podemos dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Diga sim para Ele. Não crie obstáculos. O inferno, ele quer criar obstáculos na tua mente. Não deixe o inferno criar obstáculos. Diga sim para Deus. Diga sim para o senhorio de Cristo na sua vida. E você vai ver que, como filho de Deus, você vai ouvir cada vez mais claramente a voz de Deus. E cada vez que você ouve mais a voz de Deus, você se liga mais com Ele. Você se une mais e mais e mais. Essa ligação se torna cada vez mais intensa. E a sua vida parte desse princípio, sendo adoração e louvor para Deus. Amém? Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula. Que Deus te abençoe.